Em 5 segundos, Jornal da Fama. A partir de agora, na Fan FM Aracaju 99,7, Jornal da Fan. A credibilidade da notícia, com Narciso Machado. Jornalismo sério. As notícias locais, nacionais, a participação do ouvinte, as leis, os deveres, entrevista, política, utilidade pública, as reivindicações das comunidades, as autoridades do nosso estado, os debates, as notícias do mundo do esporte e os destaques dos jornais. Tudo o que acontece no mundo, você fica sabendo agora, no Jornal da Fã. No Jornal da Fã. Narciso Machado. 5h33 em Aracaju. Sexta-feira, 12 de junho de 2020. Estamos chegando com mais um Jornal da Fã. Jornal da Fã. Trazendo o nosso bom dia. Você que 24 horas acompanha e não desgruda da rádio, que é muito mais. Só FM é muito mais. Nosso bom dia, você que nos acompanha pela internet ou pelo aplicativo da Fan FM, em Sergipe, no Brasil e no mundo. Para começar o dia muito bem informada, você precisa continuar conosco até as 8 horas da manhã, porque aqui você vai ouvir informação checada, apurada, para chegar até vocês como informação de qualidade. Jornal da Fã. Aqui a prioridade é a notícia e a informação. O Jornal da Fã tem a operação de Wendel Lessa, produção de Antero Alves, reportagem Magna Santana e a nossa equipe de correspondentes, J. Pereira e Irã Gonçalves. A equipe mais bem informada você encontra aqui no Jornal da Fã. J. Júnior, melhor dizendo, nossa equipe de correspondentes, J. Júnior e Irã Gonçalves. Não deu outra, juntando a equipe mais bem informada, informação em primeira mão. Com informação muito bem apurada e de qualidade, o Jornal da Fã se consolidou como campeão em audiência. Audiência absoluta. Política, economia, esporte, polêmica, notícias exclusivas. Fique bem informado. Jornal da Fã. Manchetes.
Brasil segue sem atualização por parte do Ministério da Saúde. Para levantar os dados confirmados de coronavírus, a imprensa criou um consórcio de veículos. Segundo as informações deste consórcio, o Brasil atingiu 40.276 mortes. A atualização foi feita ontem, dia 11 de junho. São quase 790 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil. E o nosso estado de Sergipe segue com a pior taxa de isolamento social do Nordeste. Em média, apenas 39% da população sergipana está obedecendo o isolamento social. Em Sergipe, são 11.056 casos confirmados. 4.732 pessoas estão curadas. 16.749 não foram confirmados. Infelizmente, 283 pessoas foram a óbito. Neste momento, 5.596 pessoas cumprem isolamento domiciliar. Ou seja, estão infectadas em isolamento domiciliar. 445 pessoas estão nos hospitais, estão internadas em tratamento para a Covid-19. Lembra que alguns dias atrás nós mostramos aqui que o único município sergipano que não tinha ainda um caso confirmado era Pedra Mole? Pois bem, primeiro caso confirmado em Pedra Mole. Neste momento, todos os 75 municípios sergipanos têm casos confirmados de coronavírus. Vamos começar o nosso giro de destaques hoje no Jornal da Fã. Nós vamos ouvir o delegado Paulo Márcio. Paulo Márcio é pré-candidato a prefeito de Aracaju e está sendo processado pelo prefeito Edivaldo Nogueira. Vamos conversar também com a advogada Verônica Passos. Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Haverá um debate hoje sobre o tema, você vai saber como participar desse debate de forma online nesta entrevista com a advogada Verônica Passos. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Jornal da Fã, começando o nosso giro por ela. Magna Santana. 40, Magna Santana, bom dia. 5h40, olá, muito bom dia, Narciso Machado, bom dia, amigos do Jornal da Fã, bom início, né, de fim de semana para todos, esperamos que seja mais um fim de semana, aliás, tem sido o mesmo fim de semana, mas que a recomendação de sempre, né, procure ficar em casa, não é para festa, não é a curtição quando a gente diz sextou. Nós estamos aí pelos números que você já apresentou numa situação extremamente difícil. Inclusive, nota técnica da Universidade Federal de Sergipe alerta para a baixa quantidade de testes que estão sendo realizados em Sergipe e também para o crescimento de casos no interior do estado. E a recomendação é o endurecimento da política de isolamento, do afastamento social. Então, fim de semana, procura ficar em casa. Se sair, só extremamente necessário e usando máscaras, tomando as medidas necessárias
para se proteger, para proteger a sua família, para proteger o próximo? Essa é a pergunta. E essa quantidade de pessoas que estão em isolamento questiona se estão realmente em isolamento, estão cumprindo as determinações, estão realmente sendo monitoradas? Enfim, são questões que ficam no ar em espera de respostas. A gente traz em destaque, Narciso, também medida provisória do Ministério da Educação, do MEC, que permite a escolha de MP 979, permite a escolha de reitores temporários. Ela está causando bastante repercussão, isso no país inteiro, não é diferente em Sergipe. Nós vamos falar sobre esse assunto já já, o impacto disso aqui na Universidade Federal de Sergipe. Vamos trazer essas e outras informações também. O teste de motoristas, trabalhadores do transporte, vai acontecer hoje. Vamos trazer informações também aqui no Jornal da Fã, já já. Narciso Machado. Ok, minha cara Magna Santana, daqui a pouquinho volta com essa entrevista e outros assuntos importantes aqui no Jornal da Fã. Vamos saber os destaques do interior do estado, começando pela cidade de Itabaiana com ele. 5h42, J. Júnior, bom dia. Muito bom dia, Narciso Machado, ouvintes do Jornal da Fã, primeira edição. Nesta sexta-feira, mais um final de semana, a gente deseja muitas energias positivas para todos. Hoje, aqui em Itabaiana, seria a grande festa dos caminhoneiros, normalmente, mas devido à pandemia, tudo mudou. Não temos alvorada com os caminhoneiros pelas ruas aqui da cidade, neste horário, agora sempre iniciando entre 5h30 e 6 horas, nem também teremos às 18 horas o grande desfile de caminhões e a parte religiosa, a procissão, que acontece todos os anos às 16 horas, às 4 da tarde. O pároco aqui da cidade, o Marcos Rogério, está fazendo traselário juntamente com outros padres via online, pelas redes sociais da paróquia de Santo Antônio Almas de Itabaiana. Hoje é dia dos namorados, hoje é o dia da Feira Livre de Itabaiana. O feriado é amanhã, dia 13 de junho, dia do santo padroeiro aqui da cidade de Santo Antônio, e a feira que acontece sempre aos sábados foi antecipada para hoje. Portanto, pessoal aqui da região agreste está sabendo que a Feira Livre de Itabaiana está sendo realizada, já iniciou nesta sexta-feira. E ontem a população de Itabaiana ficou surpresa porque um homem de alta periculosidade estava morando aqui em Itabaiana já há cerca de um ano. E na tarde de ontem, policiais da Delegacia Regional de Itabaiana, COP, e policiais do estado do Ceará deram cumprimento a mandados de prisão contra 3 pessoas suspeitas de cometerem delitos em outros estados. Um dos presos é o líder de uma organização criminosa, um homem que estava morando há pouco mais de um ano aqui em Itabaiana, nas proximidades do loteamento, aqui na zona leste da cidade, do loteamento Vila Lobos. Na mesma rua que foi efetuada a prisão do homem, a polícia localizou 2 mulheres que eram foragidas da Justiça do Rio Grande do Norte, sob a acusação de extorsão e sequestro. Elas estavam foragidas há cerca de 2 anos. A Polícia Militar do Estado de Sergipe, Secretaria de Segurança Pública, deve esclarecer mais detalhes ao longo do dia de hoje. E a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, registrou um boletim que foi divulgado nas últimas 24 horas, ontem, 29 novos casos de coronavírus em Itabaiana e a morte de um homem de 42 anos, de acordo com informações passadas pela Secretaria de Estado da Saúde. O município tem 485 casos confirmados, 9 pacientes estão internados e 190 em isolamento domiciliar. O número de casos suspeitos é 130 e 10 pessoas já faleceram. O boletim também divulgou que 19 pessoas receberam alta médica e estão liberadas para fazerem suas atividades normais. São 257 pessoas curadas aqui no município de Itabaiana. O centro da cidade já está com 142 casos e a zona leste, o bairro São Cristóvão, 52 no bairro São Cristóvão. No Mamé de Paz Mendonça, zona sul, 44 casos. Aí, portanto, informações aqui sobre a pandemia de coronavírus aqui da nossa cidade.
informações do repórter J. Júnior, aqui da região serrana da Itabaiana, para o Jornal da Fã, primeira edição. Volta ele, líder de audiência, Narciso Machado. Obrigado, meu caro J. Júnior, um bom final de semana a você, muito obrigado por sua participação de hoje aqui no Jornal da Fã. Seguindo nosso giro, vamos ao Médio Sertão com ele. Irã Gonçalves. 46, Irã Gonçalves, bom dia. Muito bom dia para você, Narciso Machado, bom dia para os amigos do Jornal da Fã. 5 da manhã, 46 minutos, aqui no Médio Sertão Sergipano, cidade de Carira, capital sergipana do milho. A gente chega com as informações nesta manhã com o oferecimento de Carifértil, comércio de milho e rações. Olha, uma execução aconteceu no Alto Sertão de Sergipe esta noite, hein? Precisamente no povoado Lagoa da Volta, município de Porto da Folha, Alto Sertão de Sergipe. Era noite quando, segundo informações, 2 indivíduos chegaram em uma moto, invadiram a residência em pleno povoado e mataram a tiros um homem na cozinha da casa, na frente da mãe. Segundo informações, a mãe, ao perceber que os homens estavam armados, ela implorava aos gritos, pedindo para que os homens não matassem o seu filho ali naquele local, e eles, segundo informações, dispararam cerca de 8 tiros e mataram o homem na cozinha da residência. O fato ocorreu ontem à noite, povoado Lagoa da Volta, município de Porto da Folha, Alto Sertão de Sergipe. Agora a investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil aí de Porto da Folha. O município de Carira registrou o 3º óbito por coronavírus. O que aconteceu no dia de ontem, o 3º óbito, uma senhora de 64 anos de idade que estava hospitalizada no Hospital Regional da cidade de Itabaiana. Veio a falecer no dia de ontem, vítima de coronavírus. E o município de Carira hoje registra 13 casos confirmados de coronavírus. Outra informação é que um homem foi preso por tráfico de drogas na capital do Alto Sertão de Sergipe, precisamente Nossa Senhora da Glória. Exatamente. De acordo com informações passadas pela polícia, um homem identificado como Edemilson de Souza, que já vinha sendo investigado pela polícia, estava em atitude suspeita enquanto a Polícia Civil fazia diligências investigativas. Durante a abordagem, foi encontrado com o mesmo uma quantidade de drogas e um caderno com anotações de um suposto tráfico de drogas. Em conversa com os policiais, Edemilson confessou que possuía mais drogas escondidas na beira de uma estrada. Chegando ao local, foram encontrados vários papelotes prontos para comercialização. Os policiais também se deslocaram a uma casa abandonada que estava sendo utilizada pelo homem e foi encontrado mais droga. Ao todo foram apreendidos 71 papelotes pequenos de maconha prensada, 4 de tamanho médio, além de 103 pedras de crack. Diante dos fatos, o homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional da cidade de Nossa Senhora da Glória. As informações nesta manhã com o oferecimento de Carifértil, comércio de milho e rações, localizada em Carira e atende toda a região. Aqui falou Gonçalves para o Jornal da Fã. Agora segue você, Narciso Machado. Muito obrigado, meu caro Irã Gonçalves, pela sua participação de hoje. Um bom final de semana para você. Muito grato pela sua colaboração ao longo da semana. Vamos então agora a um rápido intervalo comercial. No retorno, comunidade na bronca com a Imurb, hein? Moradores fizeram solicitação aqui. O porta-voz Heraldo Souza se comprometeu em enviar um representante da empresa para analisar a situação e até agora nada. Vamos conversar também sobre o tema do dia, 12 de junho, dia de combate ao trabalho infantil. E aqui no Jornal da Fã vamos ouvir também o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Paulo Márcio, além da sua participação, como sempre, pelo 999525714, 999525714. Você manda sua mensagem de texto
ou sua mensagem em áudio que nós levamos ao ar, porque aqui é o Espaço Democrático do Rádio Sergipano. Estamos de volta com o Jornal da Fã. Narciso Machado. Fora de 5 minutos, estamos de volta com o Jornal da Fã, aqui pela sua Fã FM de Aracaju, retransmitido também pela internet ou pelo aplicativo da Fã FM. Para girar a informação, vamos a Magna Santana. Jornal da Fã. Os nossos repórteres em ação. 5h56, Magna. 5h56, Narciso Machado. Bom, agora vamos ao boletim do Instituto Médico Legal. Nas últimas 24 horas, ocorrências que foram registradas. No total de 5 ocorrências, sendo 2 registros de queda, um acidente de moto, e temos um registro de um afogamento, um homicídio por arma de fogo. Esse acidente de moto, lamentavelmente, aconteceu em São Cristóvão, vítima do homem de 63 anos de idade. Afogamento em Tobias Barreto, um homem de 66 anos de idade, vítima de afogamento no açude. Segundo informações, saiu para pescar, a família notou a demora no seu retorno e verificaram então que havia ocorrido o afogamento, sendo acionado o corpo de bombeiros para fazer o resgate do corpo. O homicídio por arma de fogo, inclusive, já registrado agora há pouco também, pelo correspondente do interior do estado, Irã Gonçalves, um homicídio por arma de fogo vitimando um homem de 38 anos de idade em Porto da Folha, no povoado Lagoa da Volta. E segundo informações, crime ocorrido ontem à noite, 2 homens invadiram a residência de um homem, deste homem e efetuaram diversos disparos, segundo informações, um total de 8 disparos contra a vítima, à frente da mãe, que, segundo também informações, pediu para que esse crime não efetuasse, quase também era atingida por tentar salvar a vida do filho, mas não ouvida por estes indivíduos. A polícia irá investigar este crime ocorrido ontem à noite em Porto da Folha. Total de 5, então, Narciso Machado, ocorrências, 2 quedas foram de pessoas já idosas e que estavam hospitalizadas. Esses são os registros das últimas 24 horas. Volto já trazendo outras informações. Narciso Machado. Magna? Ok, Magna Santana, obrigado pelas informações. Pareceu que a Magna ainda ia complementar aí alguma informação, mas acredito que foi desligando o aparelho. Criou um ruidinho aí no final da participação da Magna Santana. Olha, ontem aqui no Jornal da Fã nós entrevistamos o Ciro Gomes. A entrevista de Ciro Gomes repercutiu bastante nos grupos. A declaração do Ciro, que foi praticamente aí uma defesa do prefeito Edivaldo Nogueira. Edivaldo, que foi criticado por Lula em uma entrevista aqui também em Aracaju, teve aí a defesa do Ciro Gomes no dia de ontem. Nós vamos trazer daqui a pouquinho aqui no Jornal da Fã uma fala do senador Rogério Carvalho. Rogério rebate as críticas de Ciro Gomes a Lula. Essa fala de Rogério se deu ontem à noite em uma live que nós fizemos através do nosso Instagram, o @com_Narciso_Machado. Rogério fechou aí a sequência da nossa semana. Na terça-feira nós estivemos com Fábio Mitidieri, na quarta-feira com a advogada Roseline Moraes e ontem fechamos com Rogério Carvalho. E Rogério citou, eu questionei a ele sobre a fala de Ciro e ele se posicionou sobre o assunto. Vamos trazer daqui a pouquinho aqui no Jornal da Fã esta participação. E outro fato polêmico que aconteceu ontem também, abre aí meu caro Wendel Lessa, durante uma live o presidente Jair Bolsonaro aconselhou aí é o outro, meu caro. O primeiro vídeo. O presidente Jair Bolsonaro aconselhou algumas pessoas a fazer uma atitude não muito recomendável, segundo as instruções aí técnicas de quem está operando no combate à Covid-19. Ouçam o que disse o presidente Jair Bolsonaro. É bom você fazer na ponta da linha
tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para... Aí, portanto, o presidente aconselhando seus seguidores a passarem a entrar em hospitais de campanha. Eu lembro que quando o hospital de campanha foi ser iniciado ali a sua construção, a sua colocação ali no campo do Sergipe, nas imediações daqueles residenciais que há por ali, se criou aqui em Aracaju, meu Deus do céu, um pandemônio, né? De que ali não era uma boa localização, de que o vírus poderia se propagar ali pelos residenciais ao lado, que tinham pessoas idosas ali naquela localidade que poderiam ser infectadas, enfim. E boa parte desta fala, naquela época, foi feita por defensores e seguidores do presidente Jair Bolsonaro aqui em Aracaju. Quero saber agora qual a posição deles com relação a essa posição do presidente. Se é para ter aí pessoas invadindo hospitais de campanha onde você só pode entrar com um equipamento técnico muito bem preparado, com os EPIs, né, como os funcionários estão lá. Veja, os profissionais de saúde estão reclamando da quantidade de EPIs que recebem. Aí vai o presidente e aconselha as pessoas, sem nenhum tipo de proteção, a começarem a adentrar hospitais e hospitais de campanha para fazerem filmes. E desejando ainda mais que os hospitais estejam superlotados para se justificar os gastos com eles. Ou seja, é igual aquele vídeo que o rapaz fez lá naquela unidade do Augusto Franco, né? O bom é que a gente tenha a estrutura e que os hospitais não estejam superlotados. Por outro lado, se há um gasto excessivo, que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público, que a Polícia Federal continue apurando. São duas coisas totalmente diferentes. O que não dá é para a gente incentivar as pessoas sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de cuidado, que comecem a invadir hospitais para fazer filmagens, tumultuando o trabalho daqueles que já vivem, já trabalham aí no limite do seu equilíbrio emocional, tratando da Covid-19. Um absurdo essa fala do presidente da República. Chama a vinheta que eu vou comentar o Endelessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão com Narciso Machado. Olha, a nossa reflexão hoje é para pedir uma atenção maior à Imurb. Há diversas localidades em Aracaju que estão precisando de operação tapa-buraco. Há comunidades que já acessaram aqui ao Jornal da Fã. Há um pedido claro para a resolução do problema, mas o problema fica lá. Semanas depois, sem nenhuma providência tomada por parte da Imurb. Nosso querido Heraldo Souza, sempre que participa aqui, argumenta que devido a este momento da pandemia, as equipes estão reduzidas. É um argumento justo. Agora, há determinadas situações em que este tipo de serviço, e dependendo de onde o buraco esteja localizado, ele precisa ser visto como um essencial e urgente. Neste momento de calamidade que nós estamos vivendo, calamidade sanitária, você permitir que uma comunidade fique com esgoto correndo na porta das pessoas, na porta das residências, sem uma providência tomada, é um erro grave. O prefeito Edivaldo Nogueira precisa sentar com o Sérgio Ferrari. Sérgio Ferrari que inegavelmente fez ao longo da gestão de Edivaldo um bom trabalho, mas precisa rever qual é este limite de profissionais que estão atuando para poder atender
atender a demanda da comunidade. Os problemas comuns do dia a dia não sumiram com a pandemia, mas nós temos um risco de que eles aumentem, caso a prefeitura continue com esse tratamento, com esse atendimento deficitário para a comunidade. Aí a comunidade liga para a emissora porque já não tem mais paciência de aguardar que o problema seja resolvido. E ainda tem que ouvir que precisa ir até o órgão público, neste momento de pandemia, com um ofício para solicitar o ofício que vai ser colocado no protocolo, que vai para um setor, depois para o outro, e enquanto isso, o problema persiste. Não foram uma, nem duas, nem três vezes que nós recebemos aqui no Jornal da Fã ligações e mensagens de ouvintes lá da Coroa do Meio. E a repetição é a mesma. A solicitação e os problemas não são resolvidos. Mesma situação agora da Baixa da Cachorrinha. Ou seja, estão se acumulando os problemas e a prefeitura precisa tomar uma providência. Precisa reavaliar a quantidade de pessoas que estão aí atendendo a essa demanda. E eu não estou falando que não há operação tapa-buraco. Nós recebemos aqui o relatório. É sempre nos enviado o relatório dos trechos onde esse serviço Cirão agora está aquém da necessidade. O trabalho que está sendo realizado não atende à necessidade da população aracajuana neste momento. E a pandemia não pode ficar servindo de justificativa para que um serviço público importante como este não seja realizado a contento. E aí nós estamos falando de comunidades periféricas. Porque nem sempre é porque a comunidade está na Zona Sul, próxima de bairros de luxo, que ela não é uma comunidade periférica, não. A comunidade da Coroa do Meio, existem vários tipos de moradores ali dentro. E as ruas mais atingidas são as ruas onde moram os trabalhadores, as pessoas mais simples ali da Coroa do Meio. E tem o outro exemplo da Baixa da Cachorrinha, uma comunidade da zona norte de Aracaju que está sem atendimento. Não pode burocratizar o atendimento à população neste momento de pandemia, como também não pode deixar de ter um planejamento eficiente. A redução que está sendo feita está prejudicando o trabalho da Imurb, que veio, vou repetir, até o presente momento, realizando um bom trabalho sob o comando de Sérgio Ferrari. Esperamos que a Imurb ouça esta solicitação e reavalie para que a demanda da comunidade seja atendida. Em primeiro lugar, tem que vir a população. Você está ouvindo Jornal da Fã. Narciso Machado. Olha, hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E eu estou pela linha telefônica com a advogada Verônica Passos. Ela é do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador em Sergipe, o FEPET. Minha cara Verônica Passos, bom dia. Bom dia, Narciso. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês nesse dia tão importante, que é o dia em que o mundo inteiro volta sua atenção para uma pauta tão importante em defesa das nossas crianças e adolescentes, que é a erradicação do trabalho infantil.
Satisfação é nossa por estarmos cumprindo esse papel da imprensa, que é importante neste momento, de abrir esse debate fundamental em nossa sociedade. Minha cara advogada Verônica Passos, qual é a realidade do trabalho infantil no Brasil e em Sergipe hoje? Narciso, nós, no Brasil, temos cerca de 2.400.000 crianças e adolescentes que estão em situação de exploração do trabalho infantil. Aqui em Sergipe, cerca de 40.000 crianças e adolescentes estão nessa realidade. Mas, para a gente compreender esse dado, é importante a gente primeiro saber o que é trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, que é justamente as situações em que a gente encontra crianças e adolescentes trabalhando fora da idade legal, fora da idade que é permitida pelo ordenamento jurídico de cada país. Então, aqui no Brasil, a nossa idade trabalhista é 16 anos. Com 16 anos, o jovem adolescente, ele pode ser contratado para trabalhar com carteira assinada como qualquer outro trabalhador. Salvo para trabalhar no período noturno, naquelas atividades insalubres que comprometem a saúde do trabalhador, porque ele ainda é adolescente. Mas com 16 anos ele pode ser contratado para trabalhar. Abaixo dos 16 anos, ele só pode trabalhar no Brasil como aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, todas as crianças, que são encontradas crianças a partir de 5 anos de idade trabalhando, nas lavouras, nas casas de farinha, no trabalho dentro de casa, que prejudica principalmente o acesso à escola. Então, o trabalho infantil é uma realidade complexa de exploração mesmo, que infelizmente, na maioria das vezes, acontece dentro de casa, como quase todas as mazelas que violam direitos de crianças e adolescentes, e que a sociedade fecha os olhos, acha que está ajudando, ou acha que não tem jeito, não tem alternativa, então tem que trabalhar mesmo. Então, no Fórum de Erradicação, a gente busca justamente consolidar, reunir entidades, instituições que atuam nessa área de defesa de crianças e adolescentes para mobilizar o Estado e também a sociedade. Porque sem a sociedade perceber que não está ajudando, que em verdade estamos explorando e contribuindo para a evasão escolar, para as faltas nas escolas, para a reprovação, e aí aquela criança e aquele adolescente não sai dessa situação de pobreza de jeito nenhum, ainda mais em uma sociedade se tornando altamente industrializada, como decorrente desse processo de globalização inteiro, que os trabalhos mais braçais, mais básicos, estão sendo paulatinamente eliminados, pela substituição por máquinas. Então, a gente precisa, de fato, perceber que criança e adolescente tem que estar na escola, tem que estar se profissionalizando para poder ser inserido no mercado de trabalho legalmente. Doutora Verônica, há sempre, quando a gente vai tratar deste assunto do trabalho infantil, algumas colocações que trazem aí a questão do trabalho familiar. Pessoas que têm negócio próprio e que aí colocam as crianças para ajudar nesse trabalho. E vem sempre o argumento de que é melhor estas crianças ajudando aos pais, trabalhando, aprendendo, do que em alguma outra atividade que não vai ter um aprendizado tão bom. Como é que a senhora analisa esse tipo de discurso e esta cultura que nós temos no Brasil? Então, Narciso, essa cultura nossa do trabalho passado de geração em geração é um aspecto cultural, é um aspecto importante. Eu acredito que no momento certo, da forma correta, não compromete a educação, principalmente dos adolescentes, Da criança não, Criança realmente até os 12 anos de idade, não há que se falar em estar em outro lugar que não na escola, que não sendo cuidado pelos seus pais e responsáveis. Agora, principalmente adolescente, já aí como aprendiz a partir dos 14 anos, 16 anos, aquela ajuda, à família,
que principalmente não compromete a escola, que não compromete a frequência à escola, o resultado, né, escolar. Então, essa ajuda não é o grande problema que a gente considera como um trabalho infantil. Realmente, o grande problema do trabalho infantil não é essa pequena ajuda no intervalozinho ali do almoço, né, ou que vai um dia ou outro com o pai. O problema é que, principalmente em relação às crianças mais vulneráveis, mais pobres mesmo, eles são empurrados para o trabalho infantil como se tivessem a responsabilidade de prover a casa ou tivessem a responsabilidade de ajudar os pais pela própria sobrevivência. E aí, nessa necessidade de ir para o trabalho para buscar a comida do dia a dia, para ajudar a família a não passar fome, é que a gente percebe que a educação passa a ser um obstáculo, porque tem que estar matriculado, porque tem que estar frequentando a escola. E não se percebe, às vezes até mesmo pela própria escola, que fora da escola, né, só há miséria, né, só há péssimos trabalhos, péssimas condições de remuneração, só há perpetuação do ciclo da pobreza, né? Então, a gente discute bastante isso no fórum, né, que integra várias entidades, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, CIEE, né, secretarias de assistência, para a gente conseguir, de fato, divulgar o tema, difundir o tema, chamar a reflexão, né? A gente encontra muita resistência mesmo da população quando a gente fala que temos que erradicar o trabalho infantil, porque muita gente diz, eu trabalhei e estou vivo. Exatamente. Né? Eu acho que tem que trabalhar para não virar bandido. Ou então tem que trabalhar. Agora, veja bem, quem é essa criança que tem que trabalhar para não virar bandido? São todas as crianças, né? E todos os adolescentes? Ou são aquelas crianças que têm cor e endereço? Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de política e de direitos de crianças e adolescentes, são de todas as crianças e todos os adolescentes. E quando a gente diz que são de todos, quando há algum deles que não consegue receber e exercer esses direitos, é um problema da sociedade e é um problema do Estado e é um problema dessas famílias vulneráveis que não conseguem, né, proteger essas crianças e esses adolescentes. Agora, pois não, pode concluir o raciocínio. Então, Narciso, eu queria destacar que ainda mais nesse ano peculiar que a gente está vivendo, né, esse ano de pandemia, que a gente sabe que, além do tempo que estamos necessitando para ultrapassar essa crise, né, sanitária, depois com certeza virá uma crise econômica gigantesca e que nesse período de recessão, no enfrentamento de crises econômicas, em que há o agravamento da situação de miséria e da situação de vulnerabilidade de muitas famílias. A gente sabe que as crianças e que os adolescentes são o setor da sociedade que mais sofrem, né? Sofrem pelo abandono da família, sofrem pela necessidade da família, é aquela situação da criança e do adolescente. Não vou deixar minha mãe passando fome em casa, não vou deixar meus irmãos mais novos passando fome, eu vou na rua vender bala, né? É essa necessidade que viola o direito, né? É essa necessidade que tolhe o sonho dessa criança, desse adolescente poder estudar, poder exercer uma profissão melhor no futuro, né? Poder ter um lugar de trabalho no futuro. Do jeito que a gente está vendo, né, o mercado de trabalho tão competitivo, selecionando cada vez mais os candidatos para emprego, como é que uma criança, como é que um adolescente que não sabe escrever vai ser inserido nesse mercado de trabalho? Como? Que trabalho ele vai? Ele não vai, né? Ele não vai ser inserido. Ele vai continuar nesses trabalhos informais, né? Para a vida toda. Então, o problema grande do trabalho infantil
que é isso que eu queria muito chamar a atenção para todos os seus ouvintes, é justamente essa exclusão da escola. O trabalho infantil está diretamente associado a baixo rendimento escolar e a repetição e depois a evasão escolar. Então, esse problema, né, com a educação. E depois, o trabalho infantil, ele está diretamente relacionado a essa situação de informalidade, né, quando não de trabalho escravo. Perfeito. Minha cara Verônica Passos, uma outra informação importante que eu gostaria de saber é o seguinte: em Sergipe, os municípios, os 75 municípios, possuem políticas públicas claras, bem organizadas de combate ao trabalho infantil? E também o governo do estado tem realizado seu papel neste espaço? Antes da senhora responder, nós temos um ouvinte que gostaria de interagir. Ele é conselheiro tutelar, é o Miltinho do Cardoso. Miltinho, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia à sua produção na pessoa de Antero Alves. Apenas uma correção, eu sou ex-conselheiro tutelar. Okay, perfeito. Eu fui conselheiro tutelar por 2 mandatos no município de São Cristóvão e hoje atuo como dirigente do Fórum Associativo de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Sergipe, o FACTUS. E, como a doutora Verônica colocou aí, com grande propriedade, é da responsabilidade de todos defender direitos humanos de crianças e adolescentes. Antes mesmo da promulgação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, a Constituição Federal, em 1988, já diz, no seu artigo 227, que remete ao artigo 4º do ECA, que é dever de todos zelarem pelo cumprimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E como você vê, o estado de Sergipe, pequeno, o menor estado do país, com um número de 40 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, isso é gravíssimo. E aí, já respondendo a sua pergunta que você direcionou à doutora Verônica, Narciso, nos 75 municípios de Sergipe, em cada município existe, no mínimo, um conselho tutelar. E o conselho tutelar é justamente um órgão que foi criado para zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Esses conselhos tutelares, eles estão ligados às secretarias de assistência social, que essas secretarias têm políticas públicas, têm o dever de executar políticas públicas voltadas a zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Sem falar nos demais órgãos que constituem o chamado sistema de garantia de direitos, que aí vem educação, saúde, segurança pública, previdência, trabalho. E eu quero ressaltar aqui, finalizando, até porque seu programa é um programa campeão em audiência, é que o trabalho sério que o Ministério Público do Trabalho executa no país, e em especial em Sergipe, no combate ao trabalho infantil, é importantíssimo. A OAB, existe na OAB um órgão que é direcionado à defesa da criança e do adolescente, as promotorias públicas e curadorias públicas da infância e da juventude, através dos ministérios públicos, nos municípios, o Ministério Público do Estado, executam trabalhos excelentíssimos. O que nós não podemos aceitar é você chegar numa feira livre e ver uma criança ou um adolescente com um carro de mão, e você ali, muitas vezes até uma criança em situação de vulnerabilidade, e você ali achar de se compadecer e pagar para aquela criança levar a sua feira até um terminal, até o bairro que você mora. Uma criança que está vendendo doces, e ali muitas vezes é uma menina que está ali de forma vulnerável, onde os marginais aproveitam para se aproveitar, principalmente, e explorarem sexualmente essa criança, esse adolescente. Então, nós temos que levar essa reflexão à sociedade e dizer que a nossa criança e o nosso adolescente de hoje é o nosso cidadão do futuro, e hoje eles já são cidadãos, porque o próprio ECA diz que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Então, eu quero finalizar aqui parabenizando a doutora Verônica
E parabenizando o seu programa, Narciso, por trazer Obrigado, um tema tão importante quanto esse. Milton, obrigado, querido. São Cristóvão para o Jornal da Fama. Você é um batalhador desta área e sempre nosso ouvinte aqui, sempre participando, sempre trazendo nas suas participações pontuações importantes sobre esse tema. Não é a primeira vez que você traz uma contribuição tão valorosa quanto essa. Muito obrigado, Miltinho, pela sua participação. Doutora Verônica, fique à vontade, então. Pois não, Narciso. Então, em relação às políticas públicas, não é, que podem ser adotadas no enfrentamento do trabalho infantil, existe de fato uma primeira dificuldade, que é a articulação. Né? Política pública para a infância e adolescência não se restringe a um gabinete apenas. Né? E, infelizmente, a gente tem uma dificuldade grande de conseguir a interação de diversas pastas. Então, política para criança e adolescente tem que haver articulação da assistência, da saúde, da educação, mas não só dessas três pastas, do lazer, do esporte, da cultura, né? Então, precisa haver um projeto, um plano que de fato faça com que todas essas pastas coloquem a criança e o adolescente como sua prioridade. E que no Brasil a gente percebe que não é prioridade, infelizmente, do Estado nem da sociedade. Né? Em geral, a sociedade fala, ou pensa, ou discute, ou comenta sobre criança e adolescente apenas para falar de redução da maioridade penal, que não tem nada a ver, né, com proteção de criança e adolescente, de prevenção, né, dessa situação aí, né, que já é o último ponto, o último grau de abandono e de descaso total da sociedade. Né? Então, esse é o primeiro ponto, Narciso, que eu queria chamar a atenção também, né, quando você me pergunta sobre a questão das políticas públicas, né, da nossa realidade de Sergipe, que não é diferente do Brasil inteiro. Né? O país, o Brasil, infelizmente, quando a gente reúne as instituições para discutir sobre infância, porque eu faço parte da Comissão da Infância e Adolescência da OAB daqui de Sergipe, né? Então, não é só no enfrentamento dessa pauta do trabalho infantil, mas quando a gente fala, né, de direitos de criança e adolescente, a gente percebe que não é prioridade. Não é prioridade do Poder Executivo, do Poder Legislativo. O Poder Judiciário tenta, né, nas suas coordenadorias da infância, mas o Poder Judiciário sozinho não tem a mínima condição de fato, alterar essa realidade de exclusão e de abandono, de vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, aqui em Sergipe, dos 75 municípios, nós temos vários municípios que têm grandes índices de trabalho infantil, e aí eu destaco a região metropolitana de Aracaju toda, né? Aracaju, São Cristóvão, Socorro, Itabaiana também, no Agreste, Lagarto, temos também no Sertão, ou seja, há vários municípios sergipanos, né, que têm esse problema do trabalho infantil e que a sociedade acha que não é um problema, né, naturaliza, é normal. E aí a gente fala que aqui em Sergipe a fiscalização do trabalho encontra situações de trabalho infantil também em diversas atividades, não apenas no comércio, formal ou informal, né, como vendedor ou na rua, né, mas também em feiras livres, não é fácil de qualquer pessoa ver, né, nos carregos, em cerâmicas, na agricultura, familiar ou não, né, nas casas de farinha no interior. Nas casas de farinha tem diminuído, mas ainda acontece. Então, assim, em matadouros, encontrar criança, adolescente trabalhando em matadouro, né? Então, assim, é uma situação que ainda chama a atenção, que nós vínhamos melhorando nos números, na diminuição do trabalho infantil, mas que a gente sabe que nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de enfrentamento, de aumento das vulnerabilidades, justamente por causa dessa crise econômica que estamos enfrentando, né, as crianças e os adolescentes, né, tendem a voltar a ter sua mão de obra explorada, pela família e pela sociedade como um todo. Doutora Infelizmente, Verônica, eu gosto de deixar assim claro que a gente está explorando. A gente às vezes acha que está ajudando
mas na verdade nós estamos explorando, porque veja, até em relação ao carrego, Narciso, quanto menor é o menino, menor é o valor do carrego. Sim. Então eu não estou ajudando, mesmo que eu ache que eu esteja ajudando. Perfeito. Doutora Verônica, hoje haverá um evento, queria que a senhora finalizasse fazendo o convite para que as pessoas possam participar dessa live, esse debate hoje que será realizado com esse tema tão importante. Sim, Narciso, a OAB daqui de Sergipe, no seu canal do YouTube, às 16 horas, estará realizando uma live sobre esse tema do trabalho infantil, comigo, que estarei representando o fórum, as discussões do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, com o doutor Raimundo Ribeiro, que é procurador do trabalho aqui em Sergipe, e com o doutor Horácio, que é juiz do trabalho aqui do TRT 20. Então, quem puder, quem tiver interesse, né, em compreender um pouco melhor essa temática do trabalho infantil, até para poder emitir opiniões mais fundamentadas, e se tiver disponibilidade, por favor, assistam nossa live às 16 horas no canal do YouTube da OAB. Ok. Minha cara advogada Verônica Passos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã. A gente se soma a esta causa. Espaço sempre aberto aqui. Sempre que precisar é só demandar que nós iremos abrir o espaço para esse debate aqui no Jornal da Fã. Muito obrigada, Narciso. Um bom dia a todos. Tá aí, portanto, hoje, Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Uma reflexão importante, né? Tem questões culturais envolvidas aí, que a gente precisa trazer esse debate para ir aos poucos amadurecendo este tema em toda a sociedade. E você que quer hoje se aprofundar mais no tema, às 16 horas no YouTube da OAB Sergipe, o debate, o combate ao trabalho infantil, os efeitos da pandemia do Covid-19. Vamos a um rápido intervalo comercial. No retorno, Magna Santana tem uma importante entrevista que vai abordar a questão da pandemia em Sergipe e também a MP que envolve aí a eleição dos reitores nas universidades públicas. 3 minutinhos, a gente volta já já. Narciso Machado. Volta com o Jornal da Fã. Lembrando a você que chegou no iFood, a unidade Rede Mais na Barra dos Coqueiros. A praticidade que você tanto queria agora está disponível na Rede Mais em sua região. Você que deseja fazer suas compras e não quer sair de casa, não tem problema. A Rede Mais Mini Mercado leva até você. Veja como é simples. Você baixa o app do iFood em seu celular, vai até a aba Mercado e procura lá pela Rede Mais. Que está disponível no aplicativo e faz seu pedido. Fácil, prático e simples. Pediu, chegou. Rede Mais Mini Mercado tem tudo que você procura, sempre que você precisa. Anexo ao posto Presidente. Quer dar um presentão à sua pessoa amada? A Rede Fã FM, em parceria com a Castelo Confeitaria. Falou do Castelo Confeitaria, chega daquela água na boca, em produtos de qualidade você encontra lá. Estão sorteando 6 cestas especiais em comemoração ao Dia dos Namorados. É isso mesmo, a Fã FM e a Castelo Confeitaria estão sorteando 6 cestas especiais em comemoração ao Dia dos Namorados. Para participar, basta entrar em nosso Instagram, o @RedeFãFM, seguir as regras e boa sorte. O sorteio será hoje, sexta-feira, no Show da Fã e no Fã da Tarde. Vamos girar a informação com Magna Santana. Jornal da Fã. Os nossos repórteres em ação. 6h38, Magna. Sim, Narciso Machado, 6 horas. Vamos conferir aqui pelo meu e o seu. 6h38, bateu certinho. Bom, Narciso, como nós tínhamos destacado na abertura do programa, iríamos abordar 2 temas. Um a respeito da nota técnica emitida pela Universidade Federal de Sergipe, onde há um grupo, né, de estudiosos, pesquisadores da Covid-19, tem ajudado muito nesse sentido, com informações, dados técnicos científicos, e também falar sobre a medida provisória do Ministério da Educação, que mexeu aí com muita gente em relação às eleições nas universidades federais e institutos federais. Eu estou aqui com o professor André Souza, que é
da área de Física e Estatística da Universidade Federal de Sergipe e também trabalha, como eu disse, na pesquisa da Covid. Professor André, obrigada por participar aqui do nosso programa, nos estúdios São Narciso Machado. Vamos começar falando sobre essa história da Covid. Eu não sei se a Covid é mais polêmica, os dois temas são polêmicos. Mas, vamos começar pelo MEC. Essa medida provisória do governo federal, do Ministério, que fala sobre a escolha. Agora é o ministro que vai fazer a escolha durante a pandemia, enquanto durar a pandemia, dos reitores. E vocês estavam num processo de eleição. Explique para a gente o que é isso, que processo é esse. O senhor é um dos candidatos, inclusive, que eu soube muito bem cotado para assumir, vamos dizer, esse cargo. Bom dia. Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes. É uma situação muito complicada. Eu diria, eu estou há 34 anos na universidade, diria que esse é um dos momentos de maior crise da Universidade Federal de Sergipe. Né? O processo eleitoral da universidade ele é complexo, ele são 3 etapas. Né? Uma primeira etapa que é a eleição na comunidade, onde você ouve todos os professores, técnicos e alunos para se decidir que nome você vai levar. A segunda etapa, que é um conselho universitário. É uma espécie de assembleia legislativa, uma espécie de câmara, né, de vereadores da universidade. Você tem o reitor e tem essa câmara. Esse conselho, então, indica 3 nomes, né, para levar ao MEC. Né, e esse presidente, então, vai determinar quem é o reitor. Então, você vê que é meio que complexo todo esse processo. Pois bem, a universidade vem, desde o mês de janeiro, mês de dezembro passado, em fevereiro, se inscreveram 4 chapas, né, dentro desse processo. A eleição seria no dia 19 e 20 de março. E com o decreto do governador no dia 16 de março, essas eleições foram adiadas. Né? Diga-se passagem, foram 4 chapas. Todas as 4 chapas elas são de oposição à reitoria. A reitoria não indicou nenhum candidato, não deu apoio a nenhum desses 4 candidatos. Nós estamos fizemos debates, fizemos tudo, e por causa de 2 dias. Participação da comunidade universitária. Participação de toda a comunidade, que são mais de 30 mil pessoas. Né? Nos surpreendeu que agora, no dia 4, agora do mês de junho, o reitor, então, fez uma convocação da comissão, do grupo, que eu diria que é uma espécie de câmara, né, de vereadores, né, do Conselho Superior da Universidade, para realizar a lista tríplice, sem nenhum diálogo com a comunidade, simplesmente negando todo esse processo eleitoral. E, de modo que, inclusive... Negando as chapas que estavam inscritas e concorrendo. Exatamente. E o mais grave ainda, agora ele lançou o candidato, né, que é o atual vice-reitor dele, para fazer parte também dessa eleição indireta dentro do conselho. Então, a situação dentro da universidade, você já imagina como está. Porque a universidade ela tem esse caráter, eu diria, democrático, né, de diálogo, que é a essência da ciência em si. Né? E ninguém está entendendo o que está se passando na cabeça do atual reitor. Né? Como é que ele não participa de nada, de processo nenhum. E aí vem na questão da legalidade, que ninguém está negando que esse processo é legal. Né? A gente já fez esse processo de lista tríplice, ele já vem desde a época da ditadura, dentro das normas legais. Mas também é legal, né, a eleição, né, que ele vem alegando que essa eleição é informal, sim, mas ela tem dentro de um conjunto de legalidade. Para a gente entender e chegar nessa nova MP do MEC, essa decisão do atual reitor nesse período de pandemia, sem antes ter apresentado um candidato, e agora em junho resolve, depois de muita discussão, de debates, apresentar um que é novo, poderíamos dizer assim, para a comunidade acadêmica e docente que estava ali participando. Se não houvesse essa pandemia agora, ele já estaria no processo eleitoral sem também participar de debate, sem nada? Veja bem... fosse essa nova medida. Exatamente. Se não fosse a medida provisória, ele pode sim, porque na verdade essa eleição indireta nos conselhos pode se participar qualquer pessoa. Né? Mas desde a década de 80 as universidades respeitam, né, a comunidade e indicam os nomes que vêm da eleição. Imagina, aí já não tem eleição, você não apresenta candidato no processo eleitoral e agora quer indicar o seu nome. E o mais grave, vou fazer só
uma ideia mais ou menos, é que você imagine que você tem, né, aqui no estado, o governador não lança candidato, aí chama a Assembleia Legislativa para definir uma eleição direta. Só que ele é o presidente desse conselho, né? Além disso, os secretários, que são os pró-reitores, fazem parte também da eleição, e indicados dele, que recebem cargos de direção dele, que vão fazer parte dessa eleição também. Então é uma situação que você diga, não, isso não existe, né? Não, é totalmente imoral dentro de um processo democrático dentro da universidade. E agora, com essa medida provisória agora do MEC, que também está gerando polêmica, já nota de reitores, enfim. Isso. O que muda? Bom, o que muda é que no dia seguinte a essa medida do reitor de convocar o conselho, o MEC lançou uma medida provisória em que cancela todos os processos de consulta e da lista também. Então, no momento, toda essa ação que o reitor tem feito, né, ela está suspensa. Contudo, a gente já tem visto na imprensa que o próprio presidente o presidente do Senado, todos eles estão negando, né, e provavelmente essa MP vai cair logo essa semana. Então, reação, pelo menos, do Rodrigo Maia. Isso, e o reitor aqui na universidade não desconvocou o conselho, então, em princípio, a gente imagina que essa ideia maluca dele vai continuar, né, de ir contra o processo democrático da universidade. Vocês não têm como recorrer também a alguma instância? Não, porque, veja, essa é uma preocupação, inclusive, que a gente não está entendendo do próprio reitor, né? Ele vem numa questão de legalidade e está atropelando todo o processo democrático, né? Todas as entidades de classe, as associações de professores, a associação dos técnicos administrativos, diretórios dos estudantes, estão esperando o diálogo, né? Não existe na universidade você tomar uma decisão totalmente antidemocrática, né, sem um diálogo. Então, toda a comunidade universitária está sem entender o que está se passando na cabeça do atual reitor. O grande problema, por exemplo, dessa medida provisória é que se, né, vamos imaginar, você acaba o prazo do reitor, ele indica, então, uma pessoa para sempre dentro da universidade. Então, essa é a parte que você está sendo discutida, inclusive, pela autonomia da universidade, né? Então, só que nós não podemos deixar de lembrar que o próprio candidato do reitor, né, dentro agora, nesse momento, ele é pró-tempore também, né? Ele tem o mesmo tipo de relação do que está todo mundo combatendo dentro do governo federal. Então, é uma situação que a universidade está numa crise de processo democrático sem tamanho. Realmente, viu? É algo inédito, podemos dizer assim. Bom, professor, vamos buscar também ouvir o professor Ângelo Antonioli, ouvir a universidade, saber também em relação a esse processo que ele estava alterando e também ver o que vai acontecer com essa Magna. MP. Pois não, Narciso? Com relação à MP, desde ontem, quando você colocou aí que iria conversar com o professor André, que eu busquei informações com relação a essa tramitação da MP. E há, por parte dos parlamentares, um desejo de antecipar a colocação dela em votação para derrubar esta MP. Há uma grande mobilização aí no Senado e na Câmara de que haja a derrubada dessa MP por parte do Congresso. É verdade mesmo. A reação até nos jornais, ontem até conversávamos sobre isso, os jornais nacionais, né, escritos, televisivos, rádio, todos falando sobre essa medida e que alguns consideram como se fosse um golpe, né, dentro das instituições federais. Tentar um controle sobre isso. Realmente é uma coisa muito preocupante. Bom, outra coisa preocupante, nós temos destacado aqui do programa, professor, o senhor que é físico estatística, essa questão de uma nota técnica emitida, né, por vocês que estudam a Covid, que pesquisam a Covid, estão alertando para baixa quantidade de testes. Vocês estão preocupados também com o crescimento de casos no interior do estado, com a taxa de isolamento social, muito pequena, e na próxima segunda-feira o governador deverá ou prorrogar o decreto, a depender do cenário, ou já começar a flexibilizar e abrir o comércio, a retomada da economia.
Qual a análise de vocês diante, então, e por conta dessa nota técnica desses dados? Vejam, nós, né, como cientistas na área de estatística, nós não estamos fazendo uma análise do ponto de vista econômico, certo? A nossa análise é em cima do processo da pandemia. Veja, enquanto você não tiver uma vacina, você não tiver testes ou alguma coisa do ponto de vista médico para solucionar o problema, né, a regra sempre será isolamento. Né? A regra sempre será processos de quarentena. Okay? Então isso é que é fundamental. Bom, aí como fazer isolamento, que tipo de isolamento vai ser em função, né, de todo o processo de crescimento dessa pandemia. O que a gente tem visto recentemente é que não é ainda possível você relaxar o processo de quarentena que a gente tem hoje. Por quê? Você vê que você tem o mês de março, por exemplo, a gente começou com 517 infectados e terminamos com 6.999. Só esses primeiros dias, dos 10 dias daqui em Sergipe, nós saímos de 6.999, né, para mais de 11 mil. Você vê que em 10 dias você já aumenta substancialmente muito mais até do que o mês de maio. Então, se você relaxa essa quarentena, esses números vão ser muito maiores. E o grande problema vai ser o quê? Você impactar isso dentro dos hospitais. Né? Porque quando você impacta esse processo dentro do hospital, o que vai acontecer? Não só essa doença vai gerar problema, mas todas as doenças. Porque você vai faltar leite, você vai faltar uma condição de médicos, de enfermeiros, e aí você entra num colapso do sistema de saúde, e aí a situação realmente é crítica, como aconteceu, por exemplo, recentemente em Manaus. Então, essa é a nossa preocupação. Então, você observa, por exemplo, a pandemia atuando no interior, está crescendo muito mais do que, por exemplo, hoje a pandemia cresce em Aracaju, menos do que no interior. Né? E a nossa preocupação também é com a subnotificação que a gente tem hoje. Né? A gente tem uma média sendo feito 400, 500 testes, quando na verdade o número de infectados, quando você atendia se você aumenta, faz 1.000 testes, você vê que está em torno de 400. Então tem muita gente infectada que não está sendo contabilizada. Isso é um caso muito grave, porque não existe a perspectiva de você fazer uma política realmente de entender, de fazer isolamento, de relaxar isolamento, se você não sabe nem quantas pessoas estão infectadas, nem onde estão. E há também foi colocado, inclusive, que essas pessoas que estão infectadas e que deveriam estar em isolamento, que às vezes que o monitoramento que existe, talvez ele não alcance todas essas pessoas. E quais as garantias que realmente essas pessoas estariam cumprindo o isolamento adequado? Exato. E o grande problema dessa pandemia, dessa Covid-19, é que você tem cerca de 80% das pessoas são assintomáticas. Né? Você não sabe que está doente, mas você está infectando o outro. E aí o outro pode ter problemas gravíssimos e pode ir para o hospital e pode inclusive falecer. Então, nós temos que ter muito cuidado, tem que fazer uma quantidade de testes imensos para inclusive detectar esses assintomáticos, para poder fazer com que eles se isolem e não propaguem essa pandemia aos outros pessoas. Agora, essa história de dizer, vamos chegar no pico da doença, nós podemos dizer que estamos chegando, porque esse tipo de coisa também para a população que já está cansada de ficar em casa, que bate a necessidade à porta, não é? A preocupação com questões econômicas mesmo, né? Enfim. E aí, ficam dizendo, você disse que vai chegar, não chegou, e aí a gente fica aqui sem trabalhar. É muito complicado, não, professor? Nós já chegamos ou não chegamos? Isso é complicadíssimo. Veja, é uma pandemia nova, nunca se teve uma pandemia com esse tipo de variável, né, de assintomáticos, 80%. Todo esse conjunto de ações é difícil de você dizer e prever que tipo de pico quando chegou. Dos meus estudos, eu tenho percebido, desde a semana passada, nós estamos chegando numa espécie de pico, a gente chama de platô, né? Que é uma situação de pico, mas como você está, a cada dia, diminuindo mais o isolamento social, esse pico não desce. Porque não é só chegar no pico, é depois você fazer com que esse pico desça. Então, o que a gente está fazendo é uma situação que não é péssima, porque você não vai chegar a aumentar o pico, mas a nossa perspectiva hoje de análise de dados, veja, apesar de que você tem uma quantidade de testes muito baixo, né? Mas a gente já está dentro de um platô de pico. Né? Desde a semana passada, todos os nossos indicadores mostram que você tem, né, uma perspectiva de pico. Agora, se você diminuir o isolamento social, esse platô, esse pico sobe de novo. É a regra do processo de epidemia.
Narciso, você tem algum questionamento ao Sim, professor André? Existe algum tipo de estudo, professor, com relação à quantidade de leitos de UTI que seriam necessários para que a gente tivesse, por exemplo, uma retomada da atividade econômica dentro de uma margem de segurança? Vocês da UFES têm analisado um pouco isso? Sim, veja, existem vários padrões. Veja, o padrão principal é o padrão de 80%, que inclusive a gente passou nesta data, né, de ontem à noite chegamos a mais de 80%, passou de 80% lockdown. Então é uma situação muito crítica, né? A gente espera que isso baixe de novo, volte a ficar abaixo de 80%. Mas você não tem como pensar em relaxar essa pandemia se você tiver ocupações, por exemplo, de leitos de UTI e leitos de enfermagem também, maiores do que 60%. Eu diria que esses dados de 60% é um dado em que é importante você observar. Porque, veja, todo mundo já está acostumado a ouvir essa palavra, né, a questão do crescimento exponencial. Né? Esse crescimento é aquela coisa que você, hoje, né, você tem 100 pessoas infectadas, amanhã você tem 200 e depois você tem 400. Então você não pode esperar, por exemplo, que você tenha 80% de ocupação, porque rapidamente essa ocupação vai para 100%. Né? Então esse é o grande ponto. Então a gente tem que ter muito cuidado quando você está falando em... Professor, eu acho que eu não fui compreendido, só para que eu possa... dos leitos ocupados. Eu acho que a pergunta não foi compreendida. Na verdade, não é a taxa de ocupação que eu quero saber. Eu gostaria de saber, assim, há algum estudo que nos aponte quantos leitos nós precisaríamos ter? Hoje nós temos 120 e pouco, chegando próximo a 200, segundo o planejamento do governo do Estado. Vou até abrir aqui o relatório que o André Carvalho nos enviou ontem, para saber exatamente quantos leitos de UTI nós temos aqui em Sergipe. Só um minutinho, estou abrindo aqui. O relatório enviado ontem nos mostra que no setor público nós temos leitos de UTI 93 leitos, né? No total em Sergipe são 209 leitos de UTI. Eu gostaria de perguntar, existe um estudo que nos aponte quantos leitos nós deveríamos ter? Essa conta não é difícil de fazer. Ou seja, a gente sabe que cerca de 5% das pessoas infectadas, né, vão precisar de UTI. Né? Essa é uma conta que, vamos dizer assim, é internacional. Né? Então, se você imagina que a população... 5% daqueles infectados vão para a UTI. Então, a quantidade é muito alta. Né? Você veja, a gente está falando de uma população de mais de 2 milhões de pessoas. Né? Claro que nem todos vão pegar. Né? Então, você imagina, vamos pegar 70%, que é aquela imunidade de rebanho, né? Ou baixar até para 50%, dá 1 milhão, 5%, seriam milhares de leitos de UTI. Não é possível ter que atender a isso. Né? Mas a nossa preocupação, veja, não é só a questão do aumento do leito de UTI, porque não é só aumentar a UTI, é a necessidade de médicos, é a necessidade de enfermeiros, que nós não vamos ter. Né? Então, o que a gente tem e trabalha hoje não é pela quantidade necessária de leitos de UTI, porque isso não é viável. Né? O que a gente trabalha hoje realmente é com a ocupação, né? Para que você possa ir mantendo uma ocupação abaixo desses 80% e possivelmente até abaixo dos 60%. Porque realmente as contas de necessidade chegam aos milhares realmente de leitos, e não é possível dentro das condições de saúde que a gente tem no Estado. Magna, só uma última pergunta ao professor. Nós temos, você já colocou mais ou menos aquilo que eu irei repetir, mas nós temos percebido que a luta pelo isolamento social está perdida em todo o Brasil. Os índices de isolamento vêm caindo cada vez mais. Ontem em São Paulo, por exemplo, se reabriu o shopping e a imprensa nacional mostrou a quantidade de pessoas que foram ao shopping fazer compras. Os grandes shoppings a céu aberto em São Paulo, a mesma coisa. Os grandes shoppings de rua, 25 de março e etc., superlotados. Ou seja, as pessoas saíram de casa. As pessoas estão
impacientes dentro de casa. Por mais que a gente repita, fique em casa, fique em casa, fique em casa, mas as pessoas não vão, me parece que a tendência cada vez mais é que as pessoas não vão obedecer a esta orientação. O que fazer diante desses fatos? Veja bem, sem dúvidas, nós estamos errando muito com relação a essa pandemia. Primeira coisa é essa relação complexa entre as ações do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Porque o que tem sido feito e que tem feito sucesso na maioria dos países é você ter feito um lockdown, né, de 15, 20 dias, até mesmo um mês, para que você faça com que praticamente todo mundo deixe de contagiar, e a partir daí você faz testes em massa para que cada pessoa que fique contagiada, você vai lá e isola. Né? Então, esse é o grande trabalho. O que aconteceu no Brasil? Não foi feito isso. Né? Você faz um isolamento, que a gente diz, meia boca, né? Não ficam isolados, você não tem testes suficientes. Então, essa situação é a pior possível, porque você não tem como solucionar o problema e, ao mesmo tempo, as pessoas vão começar a ter que sair, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam trabalhar, né? Então, a situação do Brasil é aquela situação que você diz assim, olha, é o exemplo de como não deve ser tratado uma pandemia. Né? Isso pelo exemplo do presidente da República, né? Porque, no fundo, você tem que chamar, né, a todos para que você possa fazer uma ação efetiva em conjunto, né, com todas as pessoas, para que você tenha, a população entenda, né, que aquela mensagem é uma mensagem coletiva. Né, inclusive, você fica, olha, um grupo diz uma coisa, outro grupo diz outra, e você vai, então, fazer o quê? Né, eu estou nesse meio, então é como se você não tivesse uma política, né, vamos dizer, avalizada cientificamente para que seja feito um tratamento de pandemia. Agora, nesse momento, sem dúvida, imagina a angústia das pessoas. Agora, o que as pessoas têm que entender? No mínimo, usar máscara. A máscara, ela diminui bastante a quantidade de pessoas que podem infectar e ser infectadas. Né? Então, se você percebe, olha, o que eu posso ajudar hoje? Se eu tenho que sair na rua, use a máscara. Faça o processo de limpeza das mãos, evite o contato, fique mais distante do outro. Né? Com isso, você já contribui muito, mas muito mesmo, para que você não tenha os hospitais cheios, para que você não tenha pessoas morrendo. Então, para segunda-feira, a grande expectativa, qual seria o conselho que, baseado nos seus estudos, o senhor daria ao governador do estado? Eu diria que nesse momento não há nenhuma perspectiva de você flexibilizar este isolamento. Ao contrário, você tem que entender, por exemplo, que o interior, né, a pandemia está chegando forte, então a gente tem que ter um processo e uma política de campanhas dentro dos interiores, das cidades, botar carro de som, avisar, olha, você tem que mostrar à população a necessidade da população fazer parte. Agora, também o gestor tem que fazer parte e deixar medidas claras de como deve ser feito. Então, Narciso, algo mais aqui com o Não, professor só agradecer ao André professor André pelos esclarecimentos e vamos aguardar quais serão as decisões de segunda-feira. Pois é, realmente. Uma coisa dita aí por Narciso que chamou a atenção nos shoppings locais que foram abertos, eu lembrei, sabe, Narciso, fazendo, professor, uma comparação. Sabe aquela coisa, quando a gente tem criança, você tem até um animalzinho preso em casa, e quando você solta e ele dispara e você sai correndo atrás, é a sensação que as pessoas estão tendo, presas, e quando abre a porta e vai aquele rebanho, todo mundo vai. E digo assim, tô livre, chega. Mas só Deus sabe o que vai acontecer quando você sai nessa disparada toda. E além disso, viu, Narciso, em relação ao que o senhor citou, só complementando, já foi feito um alerta aqui, na semana passada, pelo presidente da Sociedade de Anestesiologia e também da Copanesp, Dr. Milton Simões, sobre a preocupação com insumos que podem estar faltando, começar a faltar, perfeito, desabastecer de pessoas. Eles precisam, os anestesistas, para entubar essas pessoas. Isso. E ontem já houve uma denúncia, não daqui, mas em São Paulo, que um desses insumos, desses remédios, que custava antes em torno de R$2 e pouco, já está custando só uma ampola mais de R$21. Além isso aí, disso, Magna. Você esbarra com esse problema. Professor, muito obrigada.
por sua participação. Voltaremos a entrar em contato. Um bom dia para o senhor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso. Obrigada. Então, volto já, Narciso, trazendo essas informações aqui no Jornal da FAI com você. É isso mesmo, Magna Santana, a situação preocupante com relação a esse preço dos materiais, né? Há um momento em que a gente percebe que ou está faltando insumo para poder se fazer esse tipo de material, ou é preciso uma investigação um pouco mais firme em cima também do setor privado, para que não haja abuso neste momento. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente retorna com mais entrevistas aqui no Jornal da Fã. Mas também, antes do intervalo, vamos à sua participação. Jornal da Fã, com o povo no ar. Narciso, não tem conta pra isso não. Se você tem 5.000 leitos e solta a cambada na rua, solta todo mundo, enquanto não controlar isso aí, vai encher os 5.000 leitos, vai lotar. Bom dia, Narciso, bom dia, o professor da universidade. Veja, é preocupante, viu, Narciso? É preocupante. Ontem à noite, 18 horas, faleceu um amigo meu de infância que frequentava muito minha casa, filho do taxista Luciano, da Praça Franco Ferrugem no Barra América. Ele era conhecido como Jabá Veículos, muito conhecido, era motorista agora atualmente de Uber, já foi de taxista também. E a gente lamenta porque essa doença veio para matar. Ele se internou na última segunda-feira e ontem às 18 horas veio a óbito com esse Covid-19. Eu acho que lockdown hoje, num momento de 20 dias em Sergipe, a outros 30 dias, seria de extrema necessidade. Será de extrema necessidade. Porque eu que sou da periferia, o povo não respeitou essa pandemia. O povo é todos nas ruas, meu caro Narciso, é todo mundo na rua, brincando com a vida, porque essa doença, por onde ela passa, sempre deixará o rastro da morte. Um abraço, Narciso, e de parabéns pela ótima entrevista e pelo jornalismo implacável da Fã FM. Fazendo história e escola. No Jornal da Fã, o ouvinte tem vez e voz. O Lucas Rosário, ele diz aqui também, obrigado, Lucas, pela sua reflexão. Inclusive eu falei sobre esse seu texto aqui ainda esta semana. Ele diz, olha, infelizmente a conta que fiz há 3 meses bateu com a infeliz realidade que hoje, 11 de junho, a Covid-19 matou mais em menos de um trimestre que os autores de homicídios dolosos em todo 2019 no país. São 41 mil mortos, sendo a doença 4 vezes mais devastadora. Voltamos já após o intervalo comercial. Narciso Machado. Volta com o Jornal da Fã aqui pela Fã FM de Aracaju. Olha, ontem nós recebemos a notícia já depois do programa. Não tivemos como emitir aqui a nossa solidariedade à família do querido Lúcio Alves. O Lúcio era presidente da Associação de Renais Crônicos de Sergipe. Toda a imprensa sempre testemunhou o esforço e a dedicação de Lúcio para que os renais crônicos em Sergipe tivessem um atendimento de muita qualidade e como é direito de todo cidadão. E ele ontem morreu aos 52 anos de idade. Inclusive a notícia está postada no fanf1.com.br. O presidente da Associação dos Renais Crônicos de Sergipe, Lúcio Alves, morreu na madrugada da quinta-feira em um hospital particular em Aracaju. Ele estava internado desde março para tratamento de uma infecção bacteriana. Lúcio era diabético e estava na UTI. O quadro se agravou e ele não resistiu. Lúcio Alves abraçou a luta dos pacientes renais no estado. Cobrava do poder público mais estrutura e apoio a pacientes e familiares que precisam enfrentar o tratamento renal fora de seus municípios ou até mesmo fora do estado. Foi sempre uma voz insistente na cobrança por mais investimentos na área da nefrologia no estado. Lúcio era casado e deixou 3 filhos. O sepultamento aconteceu ontem no cemitério São João Batista. A toda a família do Lúcio Alves e a todos aqueles que fazem parte aí da Associação de Renais Crônicos, a nossa solidariedade. Eu tenho pela linha telefônica o delegado Paulo Márcio, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista.
Lembrando a você que a Energisa quer ficar mais perto, quer estar presente quando você mais precisar dela. Não importa a hora ou lugar. A partir de agora, toda vez que você precisar conversar com a Energisa, você chama no Zap. Você vai conversar com a Giza, que é assistente disponível 24 horas por dia no WhatsApp. Ela vai tirar as suas dúvidas. Já imaginou mandar uma mensagem e receber atenção imediata? Com a Giza é assim. Você pergunta, ela responde. Chama a Giza, chama no Zap. Anote o número da Giza e deixe sua relação com a Energisa mais próxima. 79981010715. Energisa, aqui, mais perto, mais fácil. Meu caro Paulo Márcio, bom dia. Bom dia, Narciso Machado e ouvintes da FAN FM. Meu caro Paulo Márcio, você é pré-candidato a prefeito de Aracaju e eu gosto... Você tem mais praticidade e segurança na hora de pagar sua passagem. Ele dispensa o contato físico, evita o uso de dinheiro e ainda é recarregável. Adquira já o seu pelo site aracajucard.com.br ou nos terminais de autoatendimento, no Terminal do Dia, Atalaia ou Leonel Brizola. Evite o uso de dinheiro, previna-se. O Mais Aracaju pré-pago é bom para você e para todos. Eita gota! E agora? É sempre bom estar preparado para o imprevisto. Com a Banese Corretora, você garante a segurança que precisa para o seu celular, para o seu carro, para sua casa, para sua bike e para o que mais precisar. Peça já a sua cotação e descubra todas as vantagens de contar com um seguro ideal para você. Banese Corretora, evite o imprevisto. Tá sabendo que agora a Energisa tem uma assistente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para você? É a Giza da Energisa. E ela está bem aí, na palma da sua mão, no seu WhatsApp. A Giza chegou para te ajudar e facilitar o seu dia a dia. Adicione a Giza no Zap. E se quiser, pode até compartilhar no grupo da família. Anota aí, 79981010715. Chama a Giza, chama no Zap. Energisa aqui. Mais perto, mais fácil. Rede Petrox, movido à confiança. Informa a temperatura. 26 graus. São João é nossa paixão. Não dá pra ficar sem esse gostinho. Supertem preparou ofertas especiais pra você comemorar do seu jeito. Álcool 70 melhor brilho, proteção pra todo lugar. 5 litros, só R$ 42,90. Esfregão com balde Mor, R$ 59,90. Banqueta Tramontina, resistente, multiuso, de R$ 21,90 por R$ 12,90. Quase a metade. Essa semana houve uma nova denúncia em relação à questão de um contrato de publicidade. Aí o que foi que a prefeitura fez? Foi lá, juntou a documentação da licitação, na verdade da dispensa, né? Porque na verdade não houve licitação, mas juntou a documentação e foi lá correndo para o Ministério Público. Aí daqui a uma semana o Ministério Público vai comparar papel com papel e dizer, olha, isso aqui atende ao princípio da legalidade, atende ao princípio da transparência, atende ao princípio... Só que se fosse dessa forma, não precisaria de Ministério Público, não precisaria de Polícia Civil, de Deltap. Se as coisas fossem para resolver com comparação de papel, nós não precisaríamos pagar salários altíssimos a essas autoridades e uma Constituição que conferisse a ele poderes e prerrogativas para investigar os poderosos. É por isso que a população só acredita que esse Estado vai ser depurado se houver uma ação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Eu estou dizendo que as pessoas não acreditam mais no Ministério Público Estadual. E eu sei que nesse momento tem muitos procuradores e promotores me ouvindo, insatisfeitos, já devem estar ligando para a associação do Ministério Público, pedindo representações contra mim. Alguns já devem estar ligando para os meus chefes na Polícia Civil. Mas isso não vai me fazer deixar de dizer o que tem que ser dito, que a população não está mais confiando nessas instituições, no que pertine à apuração de irregularidades, né, de irregularidades imputadas a gestores públicos, sobretudo da Prefeitura Municipal de Aracaju, Eu não vou falar do governo do Estado, porque eu não estou vendo denúncias em relação ao governo do Estado. Agora, o que é que efetivamente nós temos? Nós chegamos a um nível de excelência
em relação à investigação de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Nós chegamos a um nível de excelência. Depois que houve uma troca... Esse nível de excelência, o senhor se refere aqui a Sergipe? Me refiro a Sergipe e me refiro especificamente ao Departamento de Combate a Crimes contra a Administração Pública, que é o DELTAP. O DELTAP, certo. A própria DEPOL, na minha gestão, chegou a fazer 2 cursos, 2 seminários. Em cada um desses cursos nós formamos 2 delegados. O primeiro curso foi feito com o doutor Rodolfo Latesa, que é um dos mais especialistas do Brasil em combate a organizações criminosas. Fizemos um seminário, depois fizemos outro seminário com pessoas do próprio Estado, e foi um crime de repressão, de investigação a crimes contra um seminário de investigação de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Então nós temos não só os delegados que trabalham na DELTAP, mas nós temos mais de metade dos nossos quadros preparados para atuar no combate. Mas não existe hoje, por parte do comando da Secretaria de Segurança Pública, não existe por parte da Delegacia Geral de Polícia Civil, da Superintendência, essa preocupação e essa missão, né, que é fazer desse trabalho um trabalho de excelência e um referencial. Então nós tivemos aqui um retrocesso muito grande depois da mudança de comando da Polícia Civil. E apesar da excelência dos atuais integrantes do DELTAP, e eu os conheço todos e posso atestar não só sua idoneidade moral como técnica, nós não vemos a Polícia Civil atuando como vinha atuando no enfrentamento de verdadeiras organizações criminosas. O que nós vemos aqui e ali é uma atuação pontual contra um vereador numa Câmara Municipal lá no interior, que, é claro, deveria ser investigado mesmo e condenado, se houver provas suficientes para condenação. Mas o que nós estamos tendo é uma falha institucional muito grande. É preciso que, tanto é assim, que nós tivemos que fazer uma representação junto ao Ministério Federal. Agora, Paulo, pois não. Nós estamos nos aproximando já do finalzinho do programa e não gostaria de não deixar de abordar um assunto importante com você. Mas antes eu tenho um recado para você que quer fazer uma ação de solidariedade. O Externato São Francisco, que atende crianças de famílias carentes em situação de vulnerabilidade social ou não, está realizando uma campanha para arrecadar recursos financeiros, alimentos, produtos de higiene pessoal e material de limpeza. Para mais informações, os telefones de contato são 3224-3509, 3224-3509 ou 99158-6400. Ajude você também ao Externato São Francisco. Estamos entrevistando Paulo Márcio, delegado de polícia, pré-candidato a prefeito de Aracaju, que está trazendo denúncias graves aqui no Jornal da Fã. Fez declarações duras contra o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual. Mas, Paulo, você hoje é alvo de um processo movido pelo prefeito Edivaldo Nogueira. Eu queria que, rapidamente, em 2 minutinhos, você nos explicasse quais as declarações que motivaram este processo e como Paulo Márcio encarou esta notificação que recebeu aí. Não é nada novo, eu só fiz repercutir uma situação que já é conhecida, e foi aquela licitação completamente viciada, né? Direcionada à licitação do lixo, realizada em 2017, completamente viciada, direcionada e dirigida para favorecer a empresa Torre. O que aconteceu na época foi que a empresa Tecnal, do Rio Grande do Norte, tecnologia ambiental em aterros sanitários, foi a primeira colocada na licitação, ofereceu a proposta de menor preço, e simplesmente a comissão de licitação a inabilitou por uma divergência de endereço do engenheiro responsável. O cadastro dele no CREA do Rio Grande do Norte estava desatualizado. A empresa foi inabilitada, entrou com recurso, com ações na justiça, conseguiu, né, através do judiciário, uma decisão favorável para ser novamente habilitada no processo, mas aí a prefeitura simplesmente já havia entregado a obra, ou melhor, o serviço à Torre, e simplesmente através de sua procuradoria lá, procuradoria da Insurb, disse não,
essa decisão do judiciário não tem validade aqui não, porque se trata apenas de embargos de declaração e que a obra já foi entregue à torre, o serviço já foi entregue à torre, o mandado de segurança no primeiro grau já foi extinto por perda de objeto, e a gente não vai mais reabrir a licitação não. Simplesmente assim, o órgão, a Procuradoria da Insurb, desconsiderou a decisão unânime dos três desembargadores, Luiz Mendonça, eu acho que o doutor dos Anjos e doutor Romeu, salvo engano, e simplesmente porque a Procuradoria e o prefeito de Aracaju disseram que não iam mais retornar a licitação à fase de habilitação. Ou seja, sabe o que vai acontecer, meu caro Narciso? É que nós iremos pagar duas vezes. Iremos pagar a torre pelo serviço que ela efetivamente prestou, mas teremos que pagar a Tecnal, porque a Tecnal foi retirada do processo de uma maneira ilegal e fraudulenta. Só que ela vai ter direito a ser indenizada por esses mais de 2 anos que ela ficou sem realizar os serviços e ainda não conseguiu. Você acha que ao final ela será ela sairá vencedora dentro do processo? Não é que ela sairá vencedora, não. Ela já saiu vencedora. Certo. O problema é que a prefeitura de Aracaju não rescindiu o contrato com a torre, não anulou o contrato com a torre e não a chamou a vencedora. Nós iremos pagar o preço que se paga pelo serviço que a torre está prestando, e como a torre não vai ter que devolver esses recursos, porque ela efetivamente teve a despesa, caberá ao município de Aracaju a pagar a empresa Tecnal. É óbvio que caberá aí ações regressivas contra os gestores que permitiram que isso acontecesse. Então essa sordidez em relação a esse tipo de coisa que eu digo a você, que a gente não pode ficar caladinho aplaudindo o Ministério Público Estadual pela conferência de papel. Papel por papel, cada um escreve o que quer e o papel não rejeita absolutamente nada. Você escreve o que quer, papel não tem vida própria não. Se alguém da prefeitura disser que aquela obra dali, por exemplo, atende às especificações técnicas e não for um engenheiro lá, uma trena para medir a altura do pé direito, para medir cubagem, para fazer tudo isso, se for pelo papel, Narciso, a gente vai continuar pagando muito caro por serviços de péssima qualidade e oferecido nessas condições que todos nós estamos assistindo. Meu caro Paulo Márcio, eu quero lhe agradecer por sua participação aqui no Jornal da Fã, por essa entrevista, toda a repercussão daqui a pouquinho no fanf1.com.br. Meu caro Paulo, espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Eu é que agradeço, bom dia a todos. Daí, portanto, o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Paulo Márcio, trazendo denúncias importantes aqui no Jornal da Fã. Segundo Paulo, ele questiona a atuação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público do Estado na fiscalização das ações das prefeituras no combate à pandemia. Para Paulo Márcio, o Ministério Público Estadual está fazendo apenas conferência de papel. Não está cumprindo com o seu papel de fiscalização. E segundo ele, no Tribunal de Contas há uma relação entre os conselheiros e a indicação de cargos em prefeituras, além da relação política de conselheiros com filhos eleitos para cargos eletivos no estado de Sergipe. Vamos girar a informação com Magna Santana, 7h57, Magna. Oi? Agora? Tá no ar, Magna, vamos lá. Pronto. Bom, Narciso, estou na casa da dona Edna Maria da Conceição. A dona Edna é mais uma pessoa a buscar o Jornal da Fã para pedir ajuda. Aliás, foi a filha, a Milena, que também está aqui comigo, já chegamos aqui à casa da dona Edna, e que vem sofrendo
há 2 anos, podemos assim dizer, 2 anos sofrendo com dores, precisando ir ao hospital, internando, um vai e vem do hospital, um sofrimento muito grande, porque ela tem um problema chamado, pelo menos aqui como seria esse, né, uma litíase biliar. Ela precisa fazer uma cirurgia, uma colecistectomia. Essa cirurgia, que é necessária para resolver o problema dela, ela mostrou aqui alguns exames e encaminhamentos, mas esse sofrimento pelo SUS, simplesmente, na unidade de saúde aqui da região do Robalo, está em análise. 2 anos em análise, uma situação grave de saúde, e vai nesse vai e vem de internação e volta, suspeita até de coronavírus, quando ela ficou uma vez lá internada, chegaram a dizer que até estava, enfim, chegou a fazer uma confusão, depois deu negativo, enfim. Dona Edna, esse seu sofrimento, a senhora buscou o nosso Jornal da Fã para pedir ajuda para fazer essa cirurgia, porque pelo SUS a senhora não está conseguindo, porque até hoje está em análise. Magna, é isso? Bom dia. Vê só a localização aí, porque tem momentos que sua voz fica perfeita, tem momentos que ela fica com uma alternância aí e prejudica a qualidade do som. Vê só a localização para ver se a gente consegue permanecer nessa ligação ou se a gente repete. Vamos lá. Vamos conversar com a Dona Edna. Vamos lá, Dona Edna. Conta pra gente essa situação. 2 anos esperando uma cirurgia, é isso? 2 anos esperando, sim. E nessa sofrimento, muitas dores mesmo. Cheguei até a desmaiar a última vez em casa. Magna, vamos fazer a ligação para que a gente possa ter uma melhor qualidade, para que Magna Santana possa trazer esta ação. Dona Edna, através dos filhos dela, fez um vídeo aí solicitando ajuda financeira para realizar uma cirurgia. E nós vamos entender aí este caso para que ela possa participar aqui do Jornal da Fã. Lembrando aqui, mandando o meu abraço para Iracema lá no Augusto Franco, meu abraço também para o meu fiscal, meu querido Jadson Santos, fiscal aqui do Jornal da Fã. Um abraço, gordinho Jadson Santos. Mandando um abraço aqui também para Luiz Daniel e sua esposa, ouvintes aqui do Jornal da Fã. A esposa, Dona Ruth, muito bem. Luiz Daniel e Ruth ouvindo aqui o Jornal da Fã. Um abraço também para o Santos, que manda aqui uma participação, mas infelizmente hoje nós não conseguiremos colocar a sua participação no ar. Magna Santana de volta. Um abraço também ao padre José Soares, sintonizado aqui no Jornal da Fã. Vamos lá, Magna. Vamos ver se agora a gente consegue. Bom, Dona Edna, a senhora estava explicando que há 2 anos a senhora nesse sofrimento todo, é isso? Há 2 anos que eu estudar e não estou conseguindo. Eu já fui internado 3 vezes. Magna, é a localização aí, não é a ligação. Vamos tentar uma localização melhor para que a gente possa trazer com mais qualidade, Magna. Vamos ver aí se você consegue sair dessa área que você está, vai para uma outra, para que a fala fique bem limpa e os nossos ouvintes possam entender aí o relato da Dona Edna. Vamos lá. Vamos tentar agora, vamos ver? Melhorou agora um pouquinho? Ficou limpo, perfeito. Então vamos lá. Há 2 anos que eu venho tentando ajuda pelo USE e não estou conseguindo, né? E a última vez agora eu fiquei internada 15 dias no João Alves. Cheguei lá a me internar vomitando e urinando sangue. Porque, segundo os médicos do João Alves, as minhas pedras estão muito avançadas. Precisa ser operada o mais rápido possível. Mas chegando lá, eles não me operaram a decorrer esse coronavírus. Aí fizeram o exame, disseram que eu estava com coronavírus. Mas só que eu não estava com nenhuma suspeita sobre isso, não estava sentindo nada. Saindo de lá, eu procurei um médico particular, né, para poder ver se eu conseguia me operar. E chegando lá, o médico repetiu os exames e eu não deu negativo do coronavírus. Então, peço a vocês todos que puderem me ajudem a realizar essa cirurgia, porque não estou mais aguentando o sofrimento. Então, quer dizer que de tanto passar por esse dilema, esse sofrimento, esse vai e volta de hospital com todas essas dores, e dada de sair, quer dizer, 2 anos, a senhora vai até a unidade de saúde, o que eles dizem para manterem a análise esse pedido que é urgente até de cirurgia? Tem que aguardar, tem a resposta que eles me passam para mim que eu tenho que aguardar, que é isso mesmo, tem que aguardar. E eu fico aguardando e nada. Você da unidade de saúde aqui, como é que é? Terezinha, aqui no Robalo. Então a senhora vai lá, sua filha vai, porque nem tem costumeira de ir, e recebe essa informação.
e recebo essa informação que está em análise. Tem que aguardar. O nome da unidade de saúde como é, Magna? Santa Terezinha. Santa Terezinha aqui, Mosqueiro Robalo, né? Certo. O nome completo da dona Edna, Magna. Narciso. O nome completo da dona Edna. Edna Maria da Conceição. Edna Maria da Conceição. Certo. Exatamente. Ela passou 15 dias, tem 2 anos que ela tenta a cirurgia e passou recentemente 15 dias internada no USI e não fizeram a cirurgia com esta argumentação de que o motivo seria a pandemia do coronavírus, é isso? E que ela estaria com a Covid-19. Chegaram a fazer um exame lá no senhor? Fizeram um exame. E deu positivo? E não cheguei a ver os exames, só falaram que deu positivo, né? Mas eu não tinha sintomas nenhum, graças a Deus. Eu achei estranho porque todo mundo que estava no quarto comigo tinha alguns sintomas e eu não tinha. Então, foram 2 pacientes que não tinham e foi liberado para ir para casa. Isso eu achei estranho, né? Mas aí eu procurei outros meios, né? Me chamei com os amigos, com familiares, para poder ver, fui para o médico particular. Chegando lá, eles fez os exames na clínica. Com 3 dias recebeu os exames e deu negativo. Quer dizer, a senhora poderia até fazer a cirurgia, se fosse o caso, né? Mas foi liberado porque disseram que a senhora estava com a Covid. Pronto, então a senhora buscou aos Magna, amigos. Pois não, Narciso. Eu estou com o André Carvalho pela linha telefônica para que a gente possa entender se esse papel seria do Estado ou do município de Aracaju. Meu caro André Carvalho, a dona Edna Maria dos Santos, ela mora no Rubalo, esteve internada recentemente 15 dias, segundo ela, com muitas dores, sangramento, inclusive, na urina, e foi dada alta a ela, não realizaram a cirurgia dela, que é uma cirurgia de pedra nos rins, é isso, Magna? Vesícula. De vesícula, perfeito. Pedra na vesícula. Pedra na vesícula. E liberaram ela dizendo que não poderiam realizar a cirurgia por causa desse momento da Covid-19. Qual a posição da Secretaria de Estado da Saúde, meu caro André? Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a Magna, a Edila. Eu preciso do prontuário dela, preciso desses documentos para que a gente possa, assim, Narciso, sem fazer uma análise mais detalhada, né? Não tem como a gente ter uma informação nesse momento. Então, eu preciso que você me encaminhe, me passe também o contato dela, que eu vou ligar para ela daqui a pouco, para a gente conversar, observar, ver os exames, todo esse encaminhamento, desde quando ela se internou, para que a gente possa posicionar aí em que pé está, por que não foi feito ainda, e aí a gente lhe traz um retorno. Perfeito. Lhe agradeço, viu, André? Vamos passar assim todas as informações. Portanto, Magna, já temos aí uma possibilidade, que é a Secretaria de Estado da Saúde. Então, e para essa cirurgia, ela tem um pedido também junto à Prefeitura, é isso, Magna? Exatamente. Pelo já no município, né, menina? Já foi para o município, mas isso já tem 2 anos, já vai fazer 2 anos, segundo, já tem quase isso, e que está em análise essa solicitação pelo município, porque no primeiro momento encaminharam a senhora para o município, depois que a senhora teve esse diagnóstico, para poder fazer a cirurgia, seria uma cirurgia considerada a princípio eletiva, então acredito eu, e aí encaminharam a senhora para que no município desse entrada para os procedimentos, foi isso? Foi isso. Aí a senhora foi na sua unidade de saúde aqui no Santa Teresa? Foi na minha unidade e encaminhei o papel para eles e ficou na Lázaro. Uma semana depois, falei com o rapaz, liguei a urgência que eu preciso. Estava com minha barriga muito inchada, decorrer isso. E assim, não tive resposta nenhuma. Aí fui por 24 horas, fiquei lá 3 dias internada, né? Chegando lá, o médico mandou que eu viesse para casa e procurar essa unidade de posto de saúde. Aí muitas das vezes, já é a 3ª vez que eu vou para o João Alves. E chegando lá, não vejo nada. Passo medicamento e isso manda vir para casa. Para poder marcar pelo uso. Isso muito demorou a cirurgia. Pois não, vamos na segunda-feira, vamos voltar a abordar este assunto aqui no Jornal da Fã. Nós já temos o André Carvalho no circuito aí para tentar ajudar. Vamos cobrar da Prefeitura Municipal de Aracaju, porque que há 2 anos, a dona Edna está tentando fazer uma cirurgia e não consegue. Vamos cobrar da secretária Vanesca Barbosa, pedindo um intermédio aí do Alberto Jorge para que a gente possa trazer uma solução. E na segunda, a gente volta a abordar este assunto aqui no Jornal da Fã. Primeira pauta de segunda, ok, Magna?
Ok, então, Narciso, bom, vamos aguardar, vamos fazer o contato, o André vai fazer esse contato com vocês para também entender esse histórico, e a gente caminha também, vai ver para o município que pronuncia. Segunda-feira a gente volta a conversar, tá certo, dona Edna? Vamos torcer que tudo se resolva, tá bom? Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, senhora também, menina. Obrigada também. Ok, Narciso? É com você. Ok, Magna Santana. Encaminha, lembrando do Viva domingo, bem de domingo. Exatamente. Já vem mais uma vez, né? Vamos estar falando sobre coronavírus, mas também de outras doenças. Vamos estar conversando com o doutor Almir Santana, também sobre doenças sexualmente transmissíveis, principalmente e sífilis, e essas doenças continuam e precisam de cuidados mesmo com a pandemia. Ok, Magna Santana, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã. Vou ficar devendo para segunda-feira a resposta do senador Rogério Carvalho às críticas de Ciro Gomes à declaração de Lula contra Edivaldo. A gente volta a se conectar na segunda-feira às 5h30 da manhã. Vocês vão ficar agora com ele, Igor Kleiber e o Show da Fã. Tenham todos um ótimo final de semana. Curtam muito este Dia dos Namorados, mas em casa. Acompanhe a programação da Fã FM, que deverá ter lives esse final de semana, Igor. Temos lives, vamos transmitir o que esse final de semana? Bom dia, Narciso. Tudo Hoje, bom, começando com umas 7 da noite, logo após o ponto final, Daniel e Roupa Nova. Massa. Amanhã teremos Forró Brasil, às 5 da tarde, e às 7 da noite, Chã de Avião. No domingo teremos Sorriso Maroto e à noite As Patroas, final de tarde e início de noite, As Patroas, Maiara e Maraísa e Marília Mendonça. Belíssima programação, estaremos todos sintonizados na Fã FM acompanhando aqui as lives. É a emissora oficial das lives em Sergipe. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.